Então, pessoal, queria fazer todos bem-vindos ao nosso terceiro episódio aqui do TI Zona Sul, seguindo a tradição de trazer sempre pessoas muito especiais. Trazemos aqui o Diego Costa, né? E nesse episódio a gente vai falar mais da trajetória do Diego, né? Então, vamos conhecer melhor quem que é o Diego, os projetos que ele faz, mas eu já queria antecipar aquela parte que o Madruga inaugurou, que é o Virtual Hugs, abraços virtuais, né? Que o Diego foi um cara que também tem uma grande influência para esse projeto estar acontecendo, né? Porque quando... às vezes eu ficava pensando assim, pô, mas eu vou botar o vídeo na internet, o que as pessoas vão achar, né? E aí, vendo o Diego, assim, o projeto Root, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais o que é o projeto Root depois. Vendo aí o sucesso do projeto Root e também coragem, né? E também vendo que, na verdade, a gente, claro que tem que pensar um pouco na nossa presença digital, né? Até queria que tu falasse depois sobre isso, né, Diego? Mas que acho que Sim. Fazendo isso de forma bem calibrada, acho que é legal, né? Então, Diego, tu também é um dos padrinhos desse projeto aqui, tá bom? Para me encorajar também a gravar aí os meus videozinhos, tá bem? Então, Diego, a gente vai passar um pouco da tua trajetória, né? Então, eu queria que falasse um pouquinho sobre ti, assim, mas sem entrar muito nos detalhes aí, né? Falar um pouco também quem é o Diego na vida pessoal também, quem sabe. Então Sim. tá, Diego, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é uma honra poder participar e saber que, através da minha coragem, como tu colocou, eu consegui impulsionar outros amigos, né, a fazerem o mesmo, né? Então, já de antemão, agradeço aí pela oportunidade de poder estar aqui hoje conversando contigo. E eu vou te dizer que logo no início, assim, quando eu pensei em produzir conteúdo, sabe aquele friozinho na barriga de cantor que dizem que os cantores, por mais experientes que sejam, eles têm aquele friozinho na barriga? Eu também sinto isso aí até hoje. Isso aí é natural. Mas foi muito engraçado porque, primeiro, né, eu não tinha essa propriedade de gravar vídeo, não era da minha área, não era uma coisa que fazia parte do meu dia a dia. Então, isso com o tempo eu fui adquirindo esse conhecimento e eu hoje ainda estudo sobre isso, né? Então, eu parabenizo pelo teu empenho também de querer seguir esse exemplo e de querer produzir um conteúdo na área de tecnologia, visto que é uma área que sempre tem espaço para pessoas como nós trazermos conteúdo aqui para o público, né? Então, parabéns pelo teu projeto também, né? Então, de antemão, já te dou os parabéns antecipadamente pelo teu sucesso também, porque eu acredito firmemente que isso que tu está hoje te empenhando vai trazer muitos frutos aqui para a nossa região. Então, antes de começar a falar um pouquinho sobre o Projeto Root e todas as questões aí que tu sugestionou, para quem está chegando agora, quem é o Diego Costa? O que o Diego Costa tem a contribuir com a comunidade? Bom, o Diego Costa, ele é uma pessoa, né, que sou eu, que sempre, desde muito pequeno, gostou muito de tecnologia. Eu gosto de trabalhar muito com a parte de tecnologia desde quando me conheço por gente. Então, logo ali na minha infância, eu já tive meus primeiros contatos ali com os computadores da época. Eu lembro que o meu primeiro equipamento foi um VIC-20, né, e depois eu tive um Commodore, depois eu tive na época um XT, depois tive um 286, 386, 486, então eu tive todo esse contato logo na minha infância, e hoje em dia, tu falar isso hoje em dia é natural, né? Uma criança hoje nasce com um tablet, um celular, um smartphone nas mãos, mas aí tu bota 20, 30 anos atrás, não era o padrão da sociedade, tu tá ligado diretamente com a tecnologia, quanto muito tu trabalhar com tecnologia. Então, eu comecei muito pequeno trabalhando com tecnologia, né? Quando eu digo trabalhando é porque eu já tinha... Eu conhecia a tecnologia e já me vi trabalhando na área de tecnologia. Então, logo ali com 9 para 10 anos, eu comecei a buscar informações, né, sobre informática. Na época, eram os cursos de informáticas, né? Então, foi ali que eu comecei a buscar mais informações, a querer trabalhar mais com tecnologia. Então, o Diego, ele é uma pessoa, né, que sempre esteve inquieto
questões de tecnologia. Então, eu sempre busquei saber mais sobre as coisas. Então, isso faz com que eu tenha vontade cada dia mais de aprender algo novo. Isso aí é uma coisa que eu vejo que hoje em dia é mais comum de tu encontrar pessoas, né, crianças e adolescentes que têm esse tato com a tecnologia, mas que há alguns anos atrás não era tão comum. Então, o Diego Costa, né, como tu colocou ali, quem é o Diego Costa? O Diego Costa sou eu. É uma pessoa comum que gosta muito de tecnologia, né? Então, como que eu comecei a trabalhar com informática? Eu comecei o meu primeiro contato profissional foi como instrutor de informática, mas instrutor de informática no modo, como é que eu posso dizer, acho que por uma questão de ter a possibilidade de ter um equipamento e na época tinha um conhecido do meu pai que ele já era uma pessoa de idade, trabalhava com ele, né, e tinha muitas dúvidas em informática e eu fui aprendendo para ensinar para ele. Então ali é que eu comecei a querer a dar aula de informática, né? Mas é claro, isso quando adolescente, então não tinha nenhum compromisso com nada, né? Então era só mais um hobby. Ah, eu sei, eu vou te ensinar. Então o meu dever de casa era aprender um pouco mais para no outro dia ir lá ensinar para ele. Então por isso que eu acabei gostando de dar aula assim particular, né, digamos assim, né? Depois eu vim a trabalhar em escolas de informática, mas como estagiário, eu fiz muitos cursos de informática na época. Chegava na época que eu fiz cursos, a gente fazia um ciclo de curso, né, um pacote de curso, e aí não tinha mais, eu repetia eles. Então eu tenho 3 ou 4 certificados do mesmo curso, mas não é porque eu reprovei, era porque eu aprovava em todos e não tinha mais o que fazer. Não, eu gostava de ficar nos laboratórios de informática, eu fazia de novo. Então, na época tinha uma escola de informática bem conhecida aqui na minha cidade, né, aqui em Rio Grande, e o pessoal já me conhecia lá, não, lá o Diego lá que vai fazer o curso de novo, aí me convidaram para ser monitor daquela escola, então foi bem interessante assim trabalhar, mesmo que de forma como estágio, né, mas foi o primeiro contato profissional com a área de informática, né, então foi bem interessante. Mas, Vinícius, tu tá cheio de perguntas para mim que eu sei. Não, Diego, mas é interessante, eu acho, não me lembro de ter visto algum vídeo teu falando desse teu pré-comecinho, Não, assim, não. mas é interessante ver que essa questão, perdão, amigo do teu pai, tu falou, né? Isso. Já tinha, para ajudar esse amigo do teu pai, tu já tinha esse espírito de organizar o teu conhecimento, de ir atrás e de ensinar, né? Então, talvez assim o projeto Root já existisse de uma certa maneira, né? Lá Nossa, atrás, pode ser. pensando de uma certa maneira. De repente o embrião veio lá atrás, pode ser. Faz muito sentido, porque quando uma coisa que me ensinaram na vida é que assim, ó, quanto mais tu aprende, mais tu quer ensinar, e quanto mais tu ensina, mais tu quer aprender. Porque quem gosta de ensinar, gosta de aprender coisas novas. Isso aí tu pode ver em qualquer âmbito que a pessoa ela é um professor, um instrutor, se ela gosta do que ela faz, ela quer aprender cada vez mais para, sabe, poder trazer aquele conhecimento a público, entende? O conhecimento, quando fica restrito a uma única pessoa, ele não é um conhecimento. Né? Eu julgo isso. Se eu sei de algo e eu não trago aquilo a público para que outras pessoas possam aprender com aquilo, não é um conhecimento. É só porque eu sei fazer, ou eu sei algo, mas eu não estou gerando nada. Não tô, eu entendo que a pessoa ela tem que ter o input, processar e dar o output para a sociedade. Eu acredito firmemente nisso. Né? Então, talvez alguns discordem, mas eu concordo plenamente com isso. Acho que tu tem que devolver para a sociedade algo, né? Porque a sociedade ela também te entrega algo. Então, como retribuir isso para a sociedade? Aí está muito mais ligado com as questões que provavelmente tu vai me questionar no futuro, né, sobre como que criou, como é que eu criei o canal Projeto Root e como é que eu cheguei aonde eu cheguei, justamente porque tem esses pilares que fazem com que
eu não me sinta à vontade em aprender algo e segurar aquela informação para mim. Então, de alguma maneira, eu tenho que trazer aquilo a público para levar esse conhecimento a outras pessoas, para que outras pessoas também sigam este exemplo. Então, eu acho muito importante esse exemplo. Não, muito legal, Diego. Bom ver que essas coisas já estavam presentes aí. Mas a gente tá se adiantando um pouquinho, assim. Bom, a gente já falou um pouquinho do Diego, pequeno Diego, como eu escrevi ali no roteirinho, né? Bom, quando eu te conheci, né, tu era responsável pelo setor de informática, né? Como é que foi essa tua passagem do monitor, né? Tu era monitor nessa escola de informática, tu falou para nós. Como é que tu chegou a ser responsável técnico, né, pelo HU lá da FURG? Isso. Por muitas Exato. etapas. Foram, e foram muitos anos até chegar lá, né? Vamos entender que entre o instrutor de informática e o técnico do hospital da FURG teve um gap gigantesco aí de várias tarefas e trabalhos e caminhos da vida, né? Onde me levaram a buscar o hospital como uma alternativa de trabalho em uma época que eu estava trabalhando numa escola de informática e essa escola de informática ela fechou e eu fiquei desempregado por um período e eu comecei a distribuir o meu currículo, né? Na época eu ainda falava que eu ia panfletear o meu currículo pela cidade, né? E um desses locais, porque a escola de informática ficava próximo ao hospital, tá, da FURG ali, um desses locais foi tanto a Santa Casa como a FURG. Só que quando eu recebi a ligação, né, o contato de emprego, eles foram bem claros comigo. Olha, a gente não tem vaga no momento para a área de informática. A área de informática aqui do hospital, ela geralmente ela é composta por estagiários do curso do CTI na época, né? Depois veio a ser o IFE, né? Ou estagiários da FURG, através dos cursos de informática do C3 lá da FURG. Não, tudo bem, o que vocês têm de vaga hoje? Eu gostaria de começar a trabalhar hoje. Olha, a gente tem o serviço de recepção e portaria. Pode ser. Eu entrei para o serviço de recepção e portaria do hospital, fiquei um período trabalhando lá e fui fazendo amizades com as pessoas que trabalhavam, estagiando dentro do hospital da FURG, que eram técnicos, na verdade, de laboratórios que trabalhavam dentro do hospital da FURG fazendo o processo de manutenção de computadores. Dentre esse meio de pessoas, esse ciclo de estagiários, eu conheci o gestor de informática da FURG, né, do hospital da FURG, que foi, por um bom tempo, ele foi o diretor, né, o gestor de tecnologia do NTI, que é o Núcleo de Tecnologia da Informação da FURG, né, lá do campus Carreiros. Conheci ele, apresentei uma proposta de melhoria. Cara, assim, eu peguei, abri ali um bloco de notas, escrevi meia dúzia de coisas ali que eu achava que seria interessante para a área de portaria. Olha, não tem um sistema informatizado, tinha que ter isso, tinha que ter aquilo. Eu comecei a pontuar várias questões e dentre das questões que eu coloquei que o sistema, quando era utilizado, né, que tinha um sistema lá que era utilizado internamente, ele era muito lento, que eu poderia, talvez, com os meus conhecimentos em informática, pudesse ajudar o hospital. Apresentei aquela proposta, ele achou interessante, só que ele comentou que, olha, realmente aqui a gente só tem estagiários e eu não sei o que eu poderia fazer para te ajudar. Então passaram-se mais algum tempo e acabou as contratações por estágio. Não tinha mais estagiário na época para o hospital, só tinha para outros locais da FURG, e começou a literalmente empilhar computadores para serem feitos manutenções, né? Então tinham equipamentos com vírus, equipamentos que queimavam, equipamentos que iam estragando, né, por tempo de uso, enfim. Até que, acho que a direção lá, essa informação eu também não a tenho por completo, mas eu sei que chegou um momento que, olha, a gente tem uma pessoa no quadro de funcionários que tem o conhecimento necessário para trabalhar, só que ele trabalha em outro setor. A gente não poderia utilizar essa pessoa? Aí me chamaram lá, né? E perguntaram se eu teria interesse de fazer uma experiência indo para a informática, né? E o que eu poderia fazer para ajudar eles a resolver os problemas que tinham muitos setores sem computadores, porque não tinha mais
o serviço de estágio dentro do hospital, né? Na parte de informática. E eu aceitei, de boas, assim, bem tranquilo, aceitei, não, pode deixar comigo. Eu entrei lá e eu passei uma semana inteira formatando mais de 20 computadores por dia. Então era assim, ó, era literalmente desmontar os computadores, limpar. Né? Eu mexia com o pessoal da manutenção lá, que eu praticamente ia fazer um convênio com eles para usar a máquina de ar lá para tirar a poeira dos computadores, né? E aí eu fui para lá, fiz todo esse serviço durante uma semana, né, dentro da sala de informática, e aí eu consegui, sei lá, acho que na época era mais de 100 computadores, dos 100 eu consegui montar 20 bons, e dos 20 bons eu consegui colocar em produção mais ou menos uns 15 ali, quase total, né, dos que eu consegui fazer funcionar, sem reposição de peça, sem compra de peça, só apenas com reposição de equipamentos que foram queimando e fui reaproveitando, né. Aí sobrou aquelas carcaças, aquilo lá tudo botei numa salinha lá e deixei. Bom, nisso daí eu voltei para o serviço de portaria de novo, né? Porque eu trabalhava na portaria, né? O que aconteceu? A direção gostou e fizeram uma proposta para mim. Olha, a gente quer te trocar de setor, né? A gente gostou do teu trabalho, a gente quer te propor aí uma mudança, já que tu tem conhecimento, tu mostrou o teu conhecimento na área de informática, e a gente está realmente precisando. Quem sabe tu sai do setor de portaria e recepção e a gente te enquadra no setor de informática para ficar certinho, né? Para não ter problema de desvio de função, e etc e tal. Sim. E, cara, aquilo veio para mim como uma promoção, entende? Porque, né, eu entrei para uma vaga e aí fui praticamente promovido para ser técnico em informática, né? E foi bem interessante porque nessa época o hospital estava realmente passando por vários processos de modificações estruturais, tanto na parte administrativa quanto na parte tecnológica. O gestor, que é o Marco Leandro, ele estava trabalhando no NTI da FURG, no campus Carreiros, ele não trabalhava no hospital. E quando eu tive contato com ele para fazer esse trabalho aí, ele me explicou que ele basicamente ficaria no campus Carreiros, mas que iria me coordenar de lá, conforme as ações que tivessem as demandas, né? E bom, e aí foi que durante um ano a gente fez um levantamento lá de não só de computadores, mas como impressoras, switches. Para ter uma noção, quando eu entrei lá, os estagiários, cara, é bom lembrar que naquela época não se tinha tanta informação e não tinha tanto acesso a recursos. Tá? Então, dito isso, os estagiários eles tinham planilhas no papel, uma prancheta, e eles iam de setor em setor. Qual é o teu computador? É um, sei lá, Core 2 Duo. Aí eles anotavam quanto tinha de memória, qual o processador. Isso, quando eu cheguei lá, tinha pilhas e pilhas de planilhas, assim. Aí uma das primeiras coisas que eu falei pro Marco Leandro foi o seguinte: olha, cara, assim, não tem como a gente trabalhar com planilha, pelo amor de Deus, né? Vamos informatizar isso aí, sistematizar tudo. E se surgiu, então, as primeiras demandas do hospital na parte de sistema para TI. Então, a gente desenvolveu, na verdade, quem desenvolveu foi a equipe do NTI, desenvolveram um sistema para manutenção de equipamentos da FURG. Na verdade, já existia o sistema do NTI e o Marco Leandro reaproveitou o sistema para o hospital, né, porque fazia parte do mesmo grupo. Acredito eu que o Vinícius tenha tido contato com esse sistema em algum momento, né, por trabalhar em laboratórios. Talvez tu já deva ter solicitado alguma manutenção através do sistema de cabeça, não tô me lembrando agora. Não lembra? Pra ser sincero. Pra ser sincero, não tô me lembrando. Sistemas.furg, nunca entrou nele lá? Não, claro, sim. Tá, mas então, eu tava falando do módulo específico de administração. Isso, aí tu tinha claro, lá... sistemas.furg, sim. Tu solicitava lá manutenção de um computador, por exemplo. Então, aquilo ali, na verdade, veio da FURG, né, do NTI lá, porque o pessoal já utilizava, mas ele foi adaptado ao modelo hospitalar, porque tem muitos equipamentos que são só de uso hospitalar, então tinha muitas questões ali internas só do hospital. E nós começamos a trabalhar com outras ferramentas também, a maioria open source. Na época foi que eu comecei a brincar com Linux. Eu acho que aí entra um ponto muito importante, que é
quando eu comecei a mexer com Linux e por que eu comecei a mexer com Linux. E eu lembro que foi um estagiário que fez estágio lá. Desculpa te interromper. Sim. Isso aí foi mais ou menos que ano isso aí, mais ou menos? Só pra gente ter uma ideia de quanto tempo que tu usa Vamos Linux. ver aqui. Cara, Mais ou menos. então, 2004, 2005. Entre 2004 e 2005. Sim. Quase 20 anos aí de Linux. Pô, é verdade, rapaz. Quase 20 anos já, cara. Bah. Então, cara, assim, ó, esse estagiário, ele falou para mim, assim, cara, tem um sistema muito legal aqui, cara. O pessoal da FURG usa, na época ele era do CTI. Se o pessoal da FURG usa lá no NTI, e eu vi lá o pessoal também lá do CTI utilizando, eu vou te mostrar aqui. E aí ele conversando comigo me falou do Kurumin. E eu, cara, Kurumin, cara, isso é nome de sistema? É Linux, não sei o quê. Aí eu fui instalar, cara, em casa aquilo. Pá, cara, não gostei. A primeira impressão que eu tive, assim, que isso, velho, não tem nada nisso aqui, sabe? Por mais que o Kurumin, se tu for olhar, ele é um sistema muito completo, né? Mas pro usuário, que era o Diego, que estava acostumado com Windows, né? Chegar lá e usar um Kurumin, cara, eu me deparava assim, cara, que isso que eu estou usando aqui, né? Muito diferente, né? Muito diferente. Para quem está vendo, hoje em dia ele é muito mais natural tu migrar de um sistema Microsoft para Linux, mas naquela época era comparar o Windows 10 com o Windows 3.11, sabe? Era bem arcaico, os menus eram quadradões, não tinha muita transparência, era uma coisa mais, sabe, opaca, assim, era uma coisa mais, né? Não tinha muito aperfeiçoamento, né, visual. Então aquilo meio que fez eu ficar assim, mas eu assim, não, vou usar. E rapaz, aí eu comecei a usar, descobri que tinha um negócio chamado Samba, descobri que tinha um negócio chamado Cups, e eu assim, cara, isso aqui resolve um baita problema lá do hospital, porque a gente não tinha como compartilhar impressora em rede, porque no Windows 98, detalhe, né? Muitas máquinas que tinham lá eram 98. Então, tinha no Windows 98, Windows 95, Windows 98 SE, era uma mescla de tudo, né? O Windows XP já tinha alguns, mas mais do que XP não tinha. O XP era assim, era o computador da direção, era o Windows XP. O resto era o... Cara, tinha o Windows 3.11 dentro do hospital rodando, cara. Funcionando ainda. Funcionando, cara, funcionando. Aí, rapaz, eu olhei aquilo e comecei assim, cara, que engraçado, cara. Eu precisando de um sistema que resolva alguns problemas, e o estagiário foi lá e me apresentou o Kurumin. E isso porque, assim, ó, por que eu tinha contato com o estagiário ainda? Já tinha acabado o programa de estágio, só que esse estagiário ia lá no hospital, falava com o pessoal, com os conhecidos, e ia lá conversar comigo também. Aí, cara, beleza, aí ele começou a me incentivar a usar, eu comecei a usar. Só que eu precisava ter conhecimento. Eu não tinha muito conhecimento. Eu era autodidata. Eu saía instalando e usando em casa, ia aprendendo, chegava no hospital, fazia alguma coisa. Aí eu instalei o meu primeiro servidor de arquivos no hospital para compartilhar os drivers de instalação das impressoras. Então foi o primeiro servidor que eu instalei, foi o Samba, para poder pegar via rede os drivers dos computadores, porque eu tinha que, às vezes, tinha que fazer manutenção nos computadores, nos setores, não podia tirar do setor, e muitas vezes não tinha o driver de som, o driver de vídeo, enfim. Aí eu buscava via rede, né? E aí, cara, eu comecei a gostar daquilo ali, achei bacana isso aqui, mas está faltando conhecimento. Aí eu comprei livros, na época não tinha muito acesso a informações na internet, era bem limitado, por mais que tinham sites que estão há anos, eu não conhecia esses sites, eu não tinha acesso a essas informações, né? Então eu me restringia a buscar no Google, que muitas vezes não jogava direto para o site que daria solução, né? Diferente de hoje em dia. Então eu comecei a descobrir o site do Clube do Hardware, né, do Morimoto, que foi quem criou a distribuição Kurumin. E aí, cara, eu comecei a imprimir, cara, a gente tinha uma cota limite de impressão no hospital, né? Então eu podia imprimir no máximo 100 folhas. Cara, eu não imprimia mais nada a não ser manual para estudar Linux. Eu pedi autorização lá para o Marco Leandro. Marco Leandro, posso imprimir os manuais aqui? Ele é para estudo? Pode imprimir. Aí eu pegava as folhas lá e imprimia o manual aí pegava lá as dúvidas do pessoal no guia do hardware
e depois eu descobri o Vivo Linux. E aí, cara, um dia eu conversando com o Marco Leandro, ele falou assim, olha, o pessoal aqui do C3 está organizando um curso de Linux. Quem sabe tu faz? Pode ser, tranquilo, vou fazer esse curso. Eis que eu me inscrevo, e quem é o meu instrutor? Quem foi o meu instrutor? Esse que vos fala aí, ó, Vinícius junto com o nosso querido Jonathan também, né? Junto com o Jonathan, exatamente. Jonathan Tisca. Muito bom. Cara, e aí, cara, foi bem bacana, porque vocês fizeram com que aquela chavezinha que eu tinha na cabeça, assim, cara, eu preciso migrar para Linux, só que me faltava propriedade. Né? E eu me lembro das tuas... Cara, eu tenho o teu manual impresso, viu? Eu imprimi, cara. Aquele dia tu mandou aquele impresso, PDF. Acho que nem eu sei. Tu mandou o PDF, eu imprimi na FURG e encadernei, cara. Tá em alguma caixa que eu tenho, eu guardo tudo, cara. Mas eu cheguei em casa e falei na época, era minha noiva, né? Eu falei para ela, olha, pá, tô fazendo um cursinho bem bacana, bem legal lá na FURG, lá. E gostei. E aí, rapaz, tu sabe que foi aquelas aulas lá, foi o que fez eu decidir migrar. Não, eu vou migrar para Linux. Obviamente que no início eu vou, sabe, espernear muito, porque já estou acostumado com o sistema X e agora é tudo Y, então vou tentar me virar com o que eu sei e com a minha vontade de querer aprender, né? Então, acho que aquelas aulas foram muito importantes para que eu conseguisse hoje ser uma pessoa mais focada no open source. Então, graças àquele curso, cara, que foi de muito bom proveito por mim, né? Eu aproveitei bastante, por mais que eu me lembro até hoje de uma frase que tu falou, direcionada a mim no curso, tu olhou para mim um dia, cara, o que tu tá fazendo aqui? Tu sabe mais do que eu? E eu, não! Exatamente. Não, cara, não. Só eu sou curioso, cara, então só isso. O que me levou lá foi a curiosidade mesmo, né? Então foi muito legal, cara. E depois desse episódio todo, porque eu tô te contando como eu cheguei na TI, na informática, sim. usando e depois a usar Linux, mas depois, cara, vieram muitas coisas legais lá. Depois houve um período que eu trabalhei sozinho no hospital, fiquei um ano e pouquinho trabalhando sozinho dentro do hospital. No Hospital da FURG foram 7 anos, tá? Só para registrar que foram 7 anos que eu fiquei dentro do Hospital da FURG, tá? Eu trabalhei um ano e pouquinho sozinho e depois veio a contratação de um outro colega. Até eu preciso registrar uma informação aqui que é bem importante, que esse outro colega, quando foi contratado, ele veio através de uma terceirizada, tá? Eu já conhecia ele, nós já nos conhecíamos através de uma lan house, nem existe mais isso, mas a gente se conheceu através de uma lan house, nós trabalhamos junto numa lan house, né, em turnos invertidos, né, e por coincidência do destino a gente foi trabalhar junto no hospital, né? Ele foi para lá trabalhar. E aí, quando ele chegou lá, a gente tinha muitos equipamentos com problemas. Eu já estava com mais propriedade em sistemas Linux e eu quis um novo desafio. E aí veio a oportunidade e foi aí que saiu um trabalho muito bonito, assim, muito bacana por parte do NTI, sabe? Eu digo NTI da FURG, tá? Que foi assim, ó, o hospital, por ser um hospital de ensino, ele é público, né, da Universidade Federal, ele recebe verbas do governo de incentivo à tecnologia, né, para investimento em tecnologia, e o Hospital da FURG recebeu uma verba chamada REUF, se eu não me engano eu sabia de cor e salteado, mas é uma verba destinada à reestruturação de ensino, tá? Se eu tiver errado, me perdoem, mas é que agora eu estou afastado do meio hospitalar, acabei esquecendo muita coisa. Mas o hospital recebeu essa verba, tá? E tinha que investir da seguinte maneira: ou eles usavam 100% do dinheiro ou devolviam tudo, com um prazo de, no máximo, até o dia 31 de dezembro do ano vigente.
Então, o que aconteceu? O Marco Leandro chegou para nós, na TI, e falou assim, olha, a gente precisa decidir, ou se compra 250 computadores sem sistema operacional, ou se compra 120 com sistema operacional Microsoft. O que vocês acham? E aí, cara, não teve jeito. Eu já lancei de cara assim, ó, pode trazer os 250 que a gente vai botar Linux. Ele, tá, mas e aí, como é que vai funcionar isso daí? Cara, os caras não vão querer usar Linux. Assim, ó, deixa comigo, Leandro. Deixa comigo que eles não vão usar Linux. Eles vão usar algo que vai ser melhor do que Linux. E ele, não, rapaz, não, não, deixa comigo. Aí o que aconteceu? Junto com esse colega, tá, que é o Miro, tá, Altamir, nós desenvolvemos duas versões, três versões, na verdade, tá? Agora eu vou te explicar por que três. A primeira versão, ela foi baseada no Ubuntu 10.04, tá? Para te ver, olha o ano, 2010 a gente está falando. Sim. Aí, tá? Talvez um pouquinho mais, 2010 para 11, tá? O Ubuntu 10, onde nós pegamos esse Ubuntu e personalizamos ele. Mas não é uma personalização simplesmente por personalizar. O intuito dessa personalização era justamente fazer com que o usuário, que fosse o funcionário, sentasse na frente do computador e não reclamasse que estava utilizando um Linux, mas sim pudesse trabalhar sem o perigo de pegar vírus, sem o perigo de uma DLL corromper ele não conseguir trabalhar, sem o perigo de dar uma tela azul. Então, nós focamos justamente numa personalização que fosse capaz do usuário trabalhar sem gerar mais estresse e também não precisar fazer um treinamento extenso com os funcionários, porque estamos falando de hospital, o hospital tem um ambiente bem complicado de tu gerenciar treinamentos, ainda mais quando se trata de dezenas de computadores que seriam trocados, né, nos setores. Um dia o cara tinha Microsoft, no outro tinha Linux. E aí? Como é que tu faz para o cara conseguir fazer uma prescrição médica ou, de repente, uma parte administrativa? Então, nós elaboramos um plano que era assim, ó, nós iríamos customizar uma distribuição Linux para uso hospitalar. Então, o ambiente gráfico dele, que era o Gnome, Gnome, estou pensando, é o Gnome 2, nós customizamos ele para deixar ele o mais próximo do Windows XP, porque era o que o usuário estava acostumado, não era porque a gente achava ruim a interface do Gnome, não, mas era porque o usuário não podia perceber essa troca de sistema operacional, ou se perceber o mínimo possível. Né? Então, o que nós fizemos? Deixamos ele com a cara do Windows XP, com sistemas, com softwares básicos de utilização, né? Tinha lá um pacote Office, né? Que na verdade era o LibreOffice, tinha os pacotes básicos para trabalhar com PDF, enfim, tinha uma infinidade de programas ali que seriam utilizados pelos funcionários, e obviamente que tinha um sistema do hospital, que na época não era online, era um sistema que era desenvolvido por uma empresa de Porto Alegre, e essa empresa ela não dava suporte para o sistema operacional Linux. Então, eu comprei uma briga com essa empresa, porque quando eu liguei para lá, eu não sabia dessa informação, né? Eu só peguei o desafio, vamos embora. Quando chegou na parte de instalar o sistema de gestão do hospital, aí sim é que não rodava, né? E aí eu tive que enfrentar uma série de testes para fazer esse sistema funcionar. E funcionou. Através do Wine, nós conseguimos emular todo o conjunto de DLLs que esse sistema precisava, modificamos todo o registro do Wine, né, através do registro do pseudo Windows ali, né, e conseguimos fazer com que o sistema rodasse. No que nós conseguimos fazer o sistema rodar, eu entrei em contato com essa empresa e informei eles, olha, o hospital X, a partir de agora, está usando o sistema Linux, não estamos mais utilizando o Microsoft, e está funcionando. Aí os caras entraram em contato comigo, acho que 1, 2, 3 semanas depois, pedindo para o Hospital de Santa Maria também queria desenvolver uma distribuição, porque ficaram sabendo que o sistema desse hospital funcionava aqui na FURG, e aí queriam desenvolver também esse sistema por lá. E, cara, assim, foi bem interessante, porque essa foi a primeira versão.
Em seguida, logo em seguida, quando a gente apresentou essa daí para o pessoal do NTI, né, em especial para o Marco Leandro, surgiu a possibilidade de nós desenvolvermos uma segunda versão mais focada para os laboratórios de informática que tinham na área acadêmica do hospital. Então tinha a biblioteca, né, na parte acadêmica ali, tinha alguns equipamentos que os estudantes poderiam acessar para fazer consultas, só que esses computadores viviam com problema. E teve mais, né? No meio do caminho entre as máquinas que estavam dando tela azul e com problema e o Linux que estava funcionando ok, o hospital, né, a FURG, na verdade, né, não foi só o hospital, a FURG recebeu um documento de uma intimação por pirataria, tanto por parte de software quanto por parte de download indevido de filmes na época, né? Na época estava virando febre fazer download de filmes, né? Tudo mais. Hoje em dia eu não sei quem é que ainda faz. Eu faço, acho que mais. Olha, beirando aos 10 anos que eu não sei o que é fazer download de filme, cara. Né? Então eu não sei quem ainda vive com isso. Eu não vou gerar provas contra mim mesmo, que tá gravando. Não, mas eu digo com certeza, eu não sei o que é. Cara, esses dias me perguntaram como é que eu faço um download de um programa assim, cara, eu não sei. Não sei nem mais onde é que existe. Eu só uso repositório, então não sei mais. Sim. E naquela época, o hospital recebeu essa notificação, né, também, porque veio através do hospital, e aí nós fomos investigar através de um laboratório de informática que era de uso comum, então não tinha como perceber quem era o usuário, porque era um usuário genérico, né, o nome do usuário do computador era usuário, né, Sim. então saber quem é que, né, fez esse download, então não tinha como se comprovar isso aí. Então foi aí que nós pegamos uma versão desse Linux, né, desse Ubuntu que nós customizamos, e geramos uma outra focada para o ambiente da área acadêmica, que era mais para laboratório de informática. Aí tinham outros programas, claro, obviamente não tinham sistemas de gestão do hospital, mas tinha os programas de navegação na internet e tudo mais. Esse sistema ficou rodando nos laboratórios da área acadêmica por um bom tempo, tá? Aí depois trocou a gestão, depois eu saí também do grupo, então nesse meio tempo ficou rodando lá muitos equipamentos, muitos computadores ainda rodavam até pouco tempo atrás esse sistema, mas o mais interessante foi uma terceira versão, que aí agora que é engraçado, a gente chamou ele de Lindows, tá? Porque nós tínhamos o Ubuntu que parecia o Windows e nós tínhamos o Windows que parecia o Ubuntu. Por quê? Agora eu te digo por quê. Porque tinha alguns setores que usavam softwares proprietários que só eram homologados em sistemas Microsoft. Então, dito isso, eu te digo assim, ó, que softwares de gestão de RH hoje já não é assim, mas antigamente era assim. Se tu não tivesse o Windows X, tal versão com tal Service Pack instalado, ou não instalavam, ou eles cobravam multa por não estar em compliance, não estar em acordo com o que é homologado para a solução. Então, nesses casos, como que a gente conseguiu limitar o uso dos recursos desse equipamento? A gente customizou aquele Windows XP, que era original, tá? Diga-se de passagem, era licenciado, porém, ele, além de estar totalmente desabilitado os recursos padrões do Windows, como, por exemplo, painel de controle, o usuário não tinha acesso a nada de painel de controle. É só botar o usuário como não administrador. Não, a gente bloqueou as opções. A gente foi no registro e desativou o máximo que pôde do sistema. Por quê? Porque aí tu evita do cara instalar um aplicativo que pode vir a trazer vírus, instalar programinha para fazer download indevido, enfim. Então a gente criou essa versão do Windows XP para esses setores que necessariamente precisavam ter Windows, mas que a gente pudesse ter um controle e não passar com aquele equipamento todas as semanas formatando e reinstalando o sistema, uma vez que sistema de RH e recursos humanos, e modo geral, né, financeiro e recursos humanos, são setores estratégicos de qualquer empresa. Então, é delicado fazer manutenção desses equipamentos. Foi bem interessante ter essas 3 versões, isso só se tratando
do Linux que foi desenvolvido lá, né? Digamos, desse desafio dos equipamentos e também desses sistemas que eram legados. Agora, uma informação interessante para te dizer, Vinícius, e também a quem está nos assistindo, é que eu saí do Hospital da FURG em 2012, tá? Em 2012, eu saí do Hospital da FURG e fui para um outro desafio profissional, e vez ou outra eu passava lá para conversar com o pessoal. Na época, o Miro ficou, né, no hospital, continuou com o trabalho dele até alguns anos atrás, acho que até 5 anos, eu acho, um pouco menos, talvez 4 anos atrás. E o Ubuntu customizado só foi removido do hospital em 2018. Até 2018 estava funcionando um sistema que lá em 2010, 11, nós desenvolvemos, né, esse processo de customização. Então, o que eu quero dizer com isso, né, para a gente passar para outro tópico, que o software livre proporcionou o hospital, a FURG e todo o core, né, hospitalar a ter redução de investimento ou gastos de manutenção astronômicos, né, incalculáveis, porque muitas vezes esses equipamentos eles passavam pelo setor de informática, a gente fazia o que dava na época, não tendo uma solução imediata, era contratada uma empresa terceira, muitas vezes tinha que trocar peça, ou às vezes tinha que trocar o próprio computador, e com a vinda do sistema Linux, isso começou a diminuir muito esses processos de aquisição, porque o sistema se manteve por muito tempo funcionando. Não teve que trocar um HD com tanta frequência, porque tu não tinha aquele ciclo de tira a máquina do setor, leva para a sala de informática, formata, desmonta, monta, né? Então, com o sistema Linux, a gente conseguiu diminuir muitos problemas gerenciais e administrativos do parque de informática da FURG. Isso é bem interessante, porque é uma visão de quem trabalhou tanto na parte de manutenção quanto na parte ali do sistema Linux. Então eu vi essa demanda como uma oportunidade também de ganhar muito conhecimento em sistemas Linux, porque foi ali que eu consegui aprender muito mais, né, sobre Linux, e isso aí proporcionou para a FURG e para o hospital um ganho em tecnologia muito grande, né, porque o hospital conseguiu investir em outras frentes, como, por exemplo, a aquisição de equipamentos para videoconferência. Na época, equipamentos de videoconferência não era tão comum, então equipamentos como o Thunderbird custavam milhões, né, e o hospital da FURG tinha um equipamento de videoconferência para os médicos fazerem a conferência, né? E por coincidência, talvez, do destino, o nome do setor era RUT, tá? Mas não mas não é RUT, é RUT, né? RUT. Era o setor de telemedicina, algo do gênero, é ligado à rede RNP de pesquisas, né? Então, tava tudo apontando. Tava tudo apontando ali. Mas eu acho que Diego, do hospital era isso, Vinícius. Dessa parte da migração, eu preciso te perguntar como é que foi no momento da troca ali, como é que a primeira reação dos usuários ali? Foi assim, ó. Tá respondido já, então. Não, mas assim, ó, foi bom, foi bem, digamos que muitos setores entenderam a necessidade, outros setores não entenderam de imediato, e outros, eu acho que acredito que talvez alguns outros setores até hoje não entenderam nada, mas em tese foi um serviço de formiguinha entre os setores de informática e os outros setores, né? Nós fomos trocando estrategicamente alguns setores e instruindo o mínimo possível para que a pessoa pudesse trabalhar no dia a dia. Mas é claro que sempre tem aquele usuário que eu não consigo trocar meu papel de parede, eu não consigo baixar o meu programinha X, eu tinha aqui um aplicativo muito importante, aí tu ia ver, era um jogo, né? Então isso aí começou a aparecer, e algumas outras questões mais administrativas também, né? Como, por exemplo, um setor lá X, né, nós recebemos a ordem da direção do hospital para remover
as placas de som do computador, né? E o que eu fiz? Eu disse, cara, eu não vou sair de computador em computador tirando as placas de som, né? Até Sim. porque a maioria é on-board, então eu teria que entrar na BIOS, desabilitar. Cara, fui lá, simplesmente botei na blacklist lá do Linux, pronto, já não tinha som na máquina, né? E fora que, se o pessoal tiver agora curioso para algumas informações sobre esse projeto, se botar no Google ali, ó, customização de Ubuntu para ambiente hospitalar, vai cair num doc, que foi esse documento que eu apresentei na faculdade, tá? Porque eu comecei a faculdade e quis mostrar, através de um trabalho, como foi esse processo e também documentar, e aí entra uma parte bem importante aí, que o processo de documentação, né, ele já começou com a minha primeira documentação para um canal no YouTube no futuro, foi a documentação desse projeto, que foi o projeto de customização do Ubuntu para ambiente hospitalar. Então, ali eu documentei algumas realizações dentro desse projeto e apresentei como trabalho acadêmico, para ficar isso registrado para o futuro, né? Então, não adiantava nada eu ter essa visão de ter ido lá e personalizado e não mostrar para o público como é que foi feito, ou por que foi feito. Então, é claro, tem as restrições acadêmicas ali, de não poder comentar muitas coisas, mas o núcleo do projeto está ali dentro, está documentado. Então, é bem Sim, não, interessante. perfeito. Não, parabéns, Diego, por essa. Eu já conhecia em parte assim esse processo, mas te parabenizo publicamente assim por essa. Com certeza foi uma grande economia, né? E se tratando de alguma coisa de saúde, né? Isso com certeza é até difícil medir, né? Mas com certeza impactou na saúde, né, dos usuários. Então, te Com parabenizo. certeza. Mas tu falou da faculdade, assim, eu só queria retroceder um instantinho, porque a princípio tu morava em Rio Grande, né? Isso, E continuo morando. tu fez a faculdade Senac, que é em Pelotas, né? Isso, correto. O que te levou a escolher especificamente Fala o curso que tu fez e por que tu escolheu esse curso especificamente e não outros? Sim. Foi uma escolha bem interessante, porque na época eu estava buscando cursos de tecnologia da informação e eu sempre gostei dessa parte de redes, eu sempre achei interessante, até porque eu trabalhei em empresas que tinham essa característica de trabalhar com redes, com provedor de internet. Então, me chamou a atenção fazer um curso voltado para esse cenário. Infelizmente, na minha cidade, ainda hoje não existe. Gostaria muito que aqui em Rio Grande tivesse, né? Então, um curso voltado para a área de redes e futuramente de segurança da informação, né? Mas a escolha pelo Senac se deu justamente porque foi a faculdade que tinha o curso que eu gostaria de fazer. E veio numa hora assim excelente, né? Em termos de querer ganhar conhecimento. Eu estava pronto para entrar naquela faculdade, sabe? Talvez se eu tivesse feito um pouco antes, talvez eu não tivesse aproveitado tão bem a faculdade quanto eu aproveitei. Mas aí tu ficou indo, tu tava trabalhando em Rio Grande enquanto tu tava fazendo a faculdade. Sim, ia de van e voltava todos os dias. Pegava a van às 5h15, 5h15 da tarde na frente do hospital e voltava lá, chegava em casa meia-noite. Até a van chegar aqui em casa era meia-noite. Sim, show de bola. Esse trajeto eu conheço, que eu fazia no sentido inverso na faculdade. O Diego, mas aí e depois, bom, depois tu fez, se eu não me engano, tu tem uma especialização em segurança da informação, né? Isso, exatamente. Por que tu te interessou assim, tá dentro da área de redes, né? A gente já viu que tu gostava, mas por que tu viu essa necessidade de fazer essa especialização em segurança da informação? Eu não abri muito a questão da faculdade, justamente porque tem a ver diretamente com o porquê que eu escolhi segurança da informação. Dentro da faculdade, obviamente que a gente tem várias cadeiras, né, dentro da faculdade, né? Dentre elas tem a cadeira de segurança da informação, que era essa cadeira ela foi ministrada pelo professor que era o coordenador do curso de redes de computador, que não é, né, uma pessoa extremamente competente no que diz respeito a conhecimento da área de redes de computadores, e é uma pessoa que
ele faz com que tu queira aprender as coisas. Não é aquela pessoa que te dá uma receita, tá aqui, vai funcionar e pronto. Não, ele te proporciona tu querer aprender. Né? Muitas pessoas não gostam. Eu gosto de aula assim, aquela aula que tu sai da aula, tu queria. Muitas vezes eu tinha que sair da aula um pouquinho mais cedo para pegar a van, e era justamente na aula dele, e aí eu saía, pô, tô indo para casa, mas eu tô louco para ficar em Pelotas para terminar, sabe, a aula dele lá. Então, dentro dessa cadeira de segurança, começou a vir aquela X na cabeça, assim, sabe? Será que eu não poderia tentar, de repente, alguma coisa relacionada à segurança? Porque eu estou gostando. Será que tem alguma coisa a mais que eu possa aprender aqui que é interessante? E, de fato, cara, assim, ó, quando eu comecei o curso, eu achei que a primeira semana que eu entrei no curso de segurança da informação, eu pirei, porque eu praticamente vi chave criptográfica e cálculos, e eu fiquei, cara, meu Deus, onde é que eu tô metido? Mas aí depois as coisas começaram a fazer muito sentido, sabe? E aí eu comecei a perceber que, cara, isso aqui é muito legal. Então, o gosto por segurança veio dentro da academia, né, no curso de redes de computadores, através das cadeiras do professor Eduardo Monks, que foi o professor que ministrou essa cadeira lá do curso de redes na área de segurança. E dentro da especialização, eu abri um leque, porque a área de segurança da informação, ela é que nem qualquer outra área da TI, né? Ela é um leque, então tu tem que optar aonde que tu quer atuar. Então, existem seguranças, existe a parte de segurança na hora de desenvolvimento, existe na hora da infraestrutura, existe na hora do projeto, tem vários tipos nas políticas de segurança da informação, então tem vários campos que tu pode atuar dentro da área de segurança. Eu me enquadro na área entre a parte de data center e infraestrutura e a parte de sistemas operacionais. Então esse aí é o meu, digamos que é o meu leque de atuação, é dentro dessa abordagem. Então eu trato muito sobre questões de segurança da informação, com as políticas de segurança da informação, os controles de acesso de usuários, né? E também a parte de servidores e data center. Então essa aí é a área que eu mais hoje atuo. Né? Então o gosto veio lá da faculdade, mas hoje eu atuo justamente com essa área aí que fez com que eu cada vez mais me sentisse à vontade e com prazer de trabalhar, né, Vinícius? Sim, e o Diego, assim, como tu mesmo falou, né, essa área é um leque, né, grande, assim, né, e assim, se tu tivesse que dar, assim, alguma dica, ou algumas dicas, assim, para quem quer ter uma visão um pouco melhor da segurança da informação, conhecer a área, assim, o que tu sugere, assim, para quem de repente fez a faculdade e quer se especializar, talvez? Olha, Vinícius, é assim, ó, primeiro a pessoa tem que querer aprender muito, né, sobre segurança, porque uma coisa é percepção de segurança e outra coisa é a segurança de fato, né? Se a pessoa quer aprender segurança, fazer o dever de casa é o mais importante nesse cenário, né? É tu entender a complexidade do que tu quer aumentar a segurança, aonde que tu quer chegar, que tipo de atuação que tu quer ter, né? Então, eu sou um cara que fez ali um curso de desenvolvimento. Cara, tem a área de segurança para quem desenvolve. Então, eu vou dar uma dica, talvez, para o pessoal que está fazendo um curso mais voltado para a área de infraestrutura. Então, tem a parte de segurança para a infraestrutura. Entra controle de acesso, de ambientes, de data center, de sistemas. Então, se a pessoa gosta desse escopo, cara, assim, ó, estudar o máximo que tu puder do escopo que tu quer atuar. Não adianta o cara desenvolver atividades daquilo que não vai gostar ou daquilo que não gosta, a não ser que a pessoa seja curiosa e queira realmente, né, se atirar para uma outra área, talvez ela queira conhecer mais outras áreas, beleza, aí é válido. Mas a dica que eu dou é assim, ó, foca naquilo que tu gosta e procura a segurança naquilo que tu gosta. Se tu gosta de desenvolver, procura a parte de segurança para o desenvolvimento, né? Ou desenvolvimento seguro, como queira chamar. Né? Tem muitas áreas hoje em dia que estão voltadas para o DevOps, né, que é a parte tanto de desenvolvimento como de operações. Tá? Então tem o DevSecOps, que é a parte que lida ali com a parte de desenvolvimento, segurança e operações. Então
Hoje em dia está muito unido os setores de tecnologia. Então, se a pessoa quer aprender segurança, tem que ver qual é o escopo que ela gosta de atuar e procurar um curso, uma qualificação que te atenda à tua necessidade. É claro que muitas vezes tu vai acabar vendo uma cadeira ou outra de alguma coisa que não está muito diretamente ligado, mas que no final tudo se encaixa. E isso é uma questão que lá no início da minha faculdade eu também, cara, mas o que eu quero saber de direitos de não sei o que? Cara, hoje eu sei um monte sobre lei de direitos do consumidor, por exemplo, por causa de uma cadeira dentro da faculdade. Então, as coisas acabam se encaixando. E por que isso tem a ver com a segurança? Porque dentro da segurança, tu tem todas as ISOs e as normas que tu tem que seguir. E as normas seguem estratégicas da instituição que vão balizar se tu pode ou não fazer uma coisa, porque tu não pode ser contra a lei para fazer uma atividade na área de segurança, né? Tu não pode, por exemplo, pedir para o usuário, para o funcionário, usar o telefone, vamos supor, o pessoal, para trabalho. Assim como tu não pode, em tese, né? Estamos falando em tese, né? Tu não pode usar o teu dispositivo de casa no trabalho. Né? Claro que hoje em dia em home office isso meio que, né, balançou as estruturas, mas digamos que antes da pandemia, dessa parada no mundo todo, tu tinha o que a gente chama, existe o que a gente chama de BioD, né, que é trazer o teu dispositivo para dentro da empresa. Então, quando tu faz essa atividade de pegar um equipamento teu e levar para dentro da empresa, esse equipamento ele tem que passar pelo setor de segurança da informação para que o setor consiga monitorar e, ao mesmo tempo, não invadir a tua privacidade, porque é o teu computador pessoal, mas ele vai cair dentro de uma infraestrutura para aquele fim. Então, a empresa tem um limite de monitoramento e o funcionário tem um limite de utilização daqueles recursos de trabalho. Então, tudo isso daí está balizado dentro das normas da ISO e que estão dentro das leis vigentes no país. Então, isso todas essas informações que eu estou trazendo aqui, só para comprovar para vocês que tanto a faculdade, né, o curso, a graduação, quanto a pós-graduação, ela te proporciona tu entender um pouco mais os conceitos do mundo em relação à parte de segurança. Então, Vinícius, para quem está querendo aprender alguma coisa, como eu digo, cara, assim, ó, não vai faltar coisa para estudar. Agora tem que decidir onde que tu quer atuar. Sim, não, muito bom. Não, e eu acho que também deu para perceber que tem muitos leques aí, né? Inclusive, já queria deixar registrado que, assim, né, esse episódio para a gente conhecer um pouco mais da tua trajetória, né? Mas já vou te fazer o convite aqui publicamente, assim, para a gente conversar mais especificamente de segurança da informação no segundo episódio aí. Claro, perfeito. Diego, Pô, fico muito grato. Por último, mas não menos importante, chegamos no Projeto Root. Então, explica para nós, então, para quem não conhece, o que é o Projeto Root, então. Bom, o Projeto Root, ele é um canal no YouTube, onde ele começou um pouco mais de um ano de faculdade ali, teve alguns colegas que tinham muitas dificuldades na administração de sistemas Linux, e surgiu, por intermédio de um colega, falar assim, cara, por que tu não grava um vídeo e mostra como é que faz a instalação do Ubuntu Server para nós? E eu, pô, cara, não, tranquilo, vou chegar em casa e vou fazer. Eu fiz um vídeo, eu não sabia editar, não sabia gravar, eu levei 6 horas para gravar esse vídeo, porque eu começava a gravar e falava algo errado, me confundia, e eu começava a gravar de novo. Tá? Eu gravei uma série de vídeos para esses meus colegas, como instalar o Ubuntu, como instalar um servidor Samba, como instalar um servidor proxy. Gravei esses vídeos, coloquei numa conta pessoal e disparei o link para eles através de e-mail. Aí tinha 2, 3, 4 visualizações nos vídeos. E eu nem bola dei, porque o propósito era mostrar os meus colegas aquilo ali. Só que eu não fazia ideia de que o YouTube era o YouTube, né? Eu tinha uma noção de assistir alguma coisa no YouTube eventualmente, mas não tinha ideia que os vídeos eram localizados, que tinham pessoas que clicavam, que curtiam, que compartilhavam, e aquilo ali foi tomando, né, na medida do tempo, foi tomando uma proporção que chegou ao número de 1000 visualizações num vídeo, e eu fiquei assustado.
Na época, o YouTube disparava um e-mail quando o teu vídeo tinha 1000 visualizações. Tu recebia um e-mailzinho, olha, o seu vídeo bateu 1K de visualizações. Parabéns. E eu, cara, da onde que saiu isso aí tudo, né? Então, as pessoas começaram a ver esse vídeo. O vídeo ficou no ar até pouco tempo atrás, eu removi já. Estava com mais de 500 mil visualizações já. Um vídeo bem ruim, digamos assim, mas funcionou na época, né? Só que, cara, assim, ó, muitas pessoas comentavam nos vídeos, né? Porque os vídeos que eu fiz era para auxiliar os meus colegas da faculdade, né? Como depois não teve mais serventia, eu não gravei mais, tudo mais. Só que surgiu vários comentários, pô, cara, tu tem uma boa didática, por que tu não grava mais vídeos ou faz um canal só para isso? Aí eu, parei um dia e pensei, cara, sabe de uma coisa? Realmente faz sentido, vou gravar uns vídeos. Não tinha ideia de nome, não tinha ideia de nada, né? Não tinha identidade, nada. Aí, o primeiro vídeo que eu gravei, eu assim, olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Aí eu falei, mais um vídeo, mas esse é o primeiro. Não, vai ser mais um vídeo. Azar. Faz de conta que tem vários. Por isso que a minha abertura, olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Projeto Root, mas é por causa disso, né? E aí, o nome Projeto Root surgiu assim, ó. Dentro da faculdade tinha o que a gente chama de projeto integrador, que é um projeto que é o pré-TCC. Então, dentro da faculdade teve 2 projetos integradores. Teve o projeto 1 e o projeto 2. O meu projeto 1 foi aquele trabalho do Ubuntu. Tá? O 2 foi outra coisa, mas o 1 foi o da customização do hospital. Quando eu fiz os vídeos para o canal, o que eu pensei? Cara, o meu canal ele tem um cunho para ajudar as pessoas. A quê? A saber Linux. E o que tu precisa, o que tu mais precisa saber em Linux? Provavelmente a dependência que tu precisa ter no Linux é saber usar o usuário root. Então eu quis fazer uma singela homenagem, digamos assim, ao projeto integrador, que foi quem começou essa minha caminhada, digamos assim, né? Com o usuário root. Então, projeto root quer dizer o projeto de alguém que quer se tornar o usuário administrador no sistema Linux. Então, o projeto root vem desse nome, né? Então, as pessoas, o projeto root. Não, o projeto root não é um projeto root, né? O projeto root é o projeto do projeto integrador com o root por ser usuário administrador Linux. Então, o canal teve esse foco de auxiliar as pessoas a se tornarem administradores de sistemas, e começou muito, digamos que, muito básico, rudimentar, digamos assim, né? Eu não sabia editar, eu não sabia roteiro, eu não sabia muita coisa em relação à produção de conteúdo. Mas uma coisa eu sabia, eu era uma pessoa técnica. Então os meus vídeos, eles nunca vão ter 5 minutos. Como esse teu vídeo aqui, essa tua entrevista, já vai passar do tempo previsto. Sim, né? Sim. Mas tudo bem, eu acho que o pessoal vai gostar de assistir, né? Então, os meus vídeos do canal Projeto Root, eles são vídeos longos, muitas vezes, porque eu tento trazer o máximo de informações possíveis para diminuir a área de dúvidas, que são o que geram nos comentários, né? Então, eventualmente tem comentários, obviamente vai ter comentário ali com dúvidas, são muito bem aceitas por mim, sejam elas críticas ou elogios ou até mesmo dúvidas, e eu tento sanar elas na medida do possível, né? Mas o canal Projeto Root, ele começou a ganhar forma ali depois dos seus 10, 12 vídeos lançados, né? Então aí sim eu já comecei a criar uma identidade visual, não é das melhores porque foi eu que criei, mas tá ok, né? Tá profissional, hein? Né, mais ou menos, dá para melhorar, eu sou muito crítico, comigo, tá? Eu sou muito crítico comigo, sim, dá para melhorar bastante ainda. Mas o canal, ele conseguiu atingir um nível que eu digo que eu reconheço que eu não sou o maior canal de tecnologia, tem um caminho muito longo a seguir, mas uma coisa ninguém vai me tirar, que é a vontade de produzir conteúdo. Tá? Nessas aí eu já estou há 7 anos com o canal, tá? Eu abri o canal 27 de maio de 2014, eu estou há 7 anos com o canal e não pretendo parar.
posso eventualmente dar uma parada em função aí do Davizinho agora que veio, mas o canal vai continuar com certeza firme e forte, né, por longos anos aí. Enquanto eu conseguir disponibilizar material, eu vou estar disponibilizando. Mas o canal ele ganhou notoriedade quando eu fiz um vídeo sobre Raspberry Pi. Na época, pouquíssimas pessoas tinham conhecimento a nível nacional. Eu via muito vídeo internacional sobre o assunto e foi um dos dispositivos que eu vi numa Latinoware, e se eu não me engano, tu estavas na Latinoware junto. Não, Latinoware eu nunca fui. Nunca, foi Jerônimo, então. Foi o Jerônimo. Jerônimo, então. Tá? Foi o Jerônimo que estava. Não por falta de vontade, mas vou ir um dia. E tu sabe que lá na Latinoware que eu descobri o Raspberry Pi. Tinha o primeiro modelo lá. E eu achei aquilo ali super interessante. Que legal isso aí, né? Mas a nível nacional, tirando a Latinoware, a nível nacional eu não via nenhum youtuber falar sobre isso. Né? Nenhum produtor de conteúdo, melhor dizendo, né? Falar sobre isso. Por mais que o Raspberry Pi ele já estava no mercado há algum tempo, mas a usabilidade ainda não estava, né, voltada para o usuário padrão ali, era mais para robista, né, de robótica e tudo mais. Foi aí que eu comprei um kit de Raspberry Pi para mim, comprei um Raspberry Pi 2 e o 3. O 2 não chegou, o 3 chegou, tá? Chegou, eu fui taxado e paguei um balaio de dinheiro para poder tirar, porque eu comprei nos Estados Unidos e quando chegou, não comprei na China, eu comprei nos Estados Unidos mesmo, numa revendedora. E veio com um valor muito alto, mas eu paguei. Quando eu fiz um vídeo sobre o Raspberry Pi, eu fiz o primeiro vídeo. O mais legal desses vídeos é que eu gravei eles aprendendo, né? Eu gravava, eu estava aprendendo e já estava gravando. Eu gravei fiz o review dele, depois eu fiz algumas experiências, depois eu fiz um relé, ligar e desligar a luz de casa, e fui fazendo algumas experiências e fui gravando e publicando. Só que em um determinado momento, um youtuber muito famoso, conhecido no mundo todo, fez um vídeo sobre o Raspberry Pi para jogos, utilizando ele para jogos. O que eu não entendi, eu fui descobrir isso aí depois, tá? O que eu não entendi é por que eu estava tendo muito acesso no meu vídeo. Foi aí que um colega que assiste os vídeos desse youtuber grande me mandou uma foto da TV dele reproduzindo o meu vídeo. Ele, cara, eu tô vendo o teu vídeo porque quando acabou o vídeo do fulano, ele indicou o teu vídeo. E esse vídeo hoje ele tem mais de 500 mil visualizações. Então, é um vídeo que impulsionou muito o canal Projeto Root em função de Raspberry Pi. Então, depois desse vídeo, é claro que eu tive vários vídeos que foram acumulando algumas visualizações em tamanho grandes, né, de público, fui ganhando muitos inscritos. E o que eu acho que é diferente de outros canais é a minha preocupação com o meu inscrito. Então eu tenho um compromisso com o inscrito. Se ele tem uma dúvida, eu não durmo. Literalmente, eu não durmo enquanto eu não ajudo ele. Pode ser que não seja naquele instante, mas eu me preocupo que ele gera uma tarefa para mim, para que eu possa, na medida do possível, auxiliar ele a resolver o problema que ele está tendo. Então, esse é o que eu vejo o diferencial. Muitas vezes eu acompanho alguns youtubers de tecnologia, simplesmente publicam vídeo e não dão a devida atenção para o seu público ali. Então eu me preocupo, todo comentário que é gerado nos vídeos, eu leio, talvez eu não responda a todos, né, por falta de tempo, mas todos os comentários são lidos e os que têm dúvidas são chamados em privado ali para conversar e tentar sanar a dúvida, né? Então, o canal Projeto Root ele tem esse foco, né, de contribuir, e veio lá de uma vertente, digamos, acadêmica. Começou lá muito tímido o Projeto Root, mas ele começou com essa ideia de contribuir com a sociedade. Mas acho que o sinais já estava aí, né? Quando tu ajudou aquele amigo do teu pai, depois o setor lá do hospital, né, que tinha esse nome aí, tava todo te levando para esse caminho já, né? É verdade. Diego, depois eu vou passar para te fazer fechamento, umas considerações, mas eu vou fazer uma última pergunta, né? Que pelo menos assim, até
nem é só da tecnologia, assim, mas entre as pessoas que eu conheço, assim, o teu canal é que tem mais inscritos, né? E principalmente se a gente for para a área da tecnologia, aí realmente nem dá para comparar. Assim. Então, eu, como assim, que tô no começo dessa caminhada, assim, uma ou duas dicas aí que tu daria para quem tá pensando em fazer um canal, ou já tem um canal e não tem muitos inscritos, assim, o que tu sugere? Olha, eu posso dizer com certeza que se a pessoa quer hoje produzir conteúdo, ela não vai faltar youtuber para ela se inspirar, tá? Eu posso dizer assim, olha, se inspire no Projeto Root, mas se a pessoa não conhece a minha caminhada, dificilmente ela vai se inspirar no meu canal, né? Procure um produtor de conteúdo, um youtuber ou o que for, que tu acompanhe, que tu queira que aquele produto de conteúdo faça parte do teu dia a dia. Tente desenvolver vídeos, testes, nem que seja. Né? Se tu está começando agora, não tem propriedade de falar frente às câmeras, ou a tua dicção não é muito boa, cara, a minha dicção não é perfeita, eu falo às vezes de mais e às vezes de menos, mas o que eu aprendi nessa caminhada é que não importa o tempo que o teu vídeo tenha que ter, importa é a informação. Não tenta restringir o teu conteúdo porque estão falando que o vídeo está muito grande. Por muitas vezes eu recebi comentários, tu levou 1 hora para falar algo que se faz em 5 minutos. Mas o meu propósito é justamente mostrar com vários exemplos, com uma didática quase que, como me falaram uma vez, que é pegar pela mão e fazer. Então isso requer tempo de vídeo, isso requer prática, e isso requer dedicação tua, porque fazer um vídeo pequeno hoje, eu poderia fazer um vídeo de 1 hora, cortar ele em fragmentos, deixando apenas as partes principais do vídeo e teria um vídeo pequeno. Mas será que uma pessoa que não tem conhecimento vai conseguir entender? Ou será que só as pessoas que já sabem mais ou menos é que vão entender? Então depende do foco que tu quer dar no teu produto, né, que é o teu vídeo. Então te inspira, né? Se tu quer criar um canal, te inspira em um produtor que tu acompanha e não tenta te balizar pelos comentários do YouTube. Tenta fazer o teu vídeo. Se ele tiver 3 horas, que tenha. Que seja o melhor vídeo de 3 horas que tu consiga produzir. Esse é o meu segredo. Eu não me importo mais. No início eu me importava, de fato. Vou ter que diminuir. Aí eu ficava picotando o meu vídeo. Eu tinha 70 mil cortes no vídeo. O vídeo ficava parecendo um robô. Né? Até me compararam a um youtuber muito famoso aí na área aí, que eu ficava com cortes dinâmicos. Eu tava aqui, tava ali, tava, né? Então, tenta fazer o conteúdo mais alinhado com o teu projeto. Não adianta tu querer imitar os outros ou tentar fazer um produto daquilo que tu não gosta. Então, é essa a minha recomendação. Estude bastante sobre posicionamento de câmera, iluminação, gravação, captura. Hoje o YouTube tem uma plataforma dentro do próprio YouTube, tem a Escola de Criadores de Canais, que proporciona cursos gratuitos de vários segmentos. Tem curso de fotografia, edição de vídeo, gravação, microfonia, mixagem, tem de todas as áreas possíveis para produção de conteúdo. Então, vale a pena dar uma olhadinha na escola de criadores de conteúdo do YouTube. E a última dica que eu dou é fazer um conteúdo que agregue algo para alguém. Né? Não adianta fazer um conteúdo só porque está na hashtag do momento, que isso não vai trazer nada. Talvez naquele momento que a hashtag está em alta, ok, tu vai ganhar muitas visualizações, mas no momento que ela cair, teu vídeo fica esquecido. Então eu acho que são essas as minhas dicas que eu deixei para o público aí. Então, muito obrigado, Diego. Então, se uma das coisas que tu falou, né, foi tu conhecer e se inspirar em alguém, então eu te digo aqui, fico registrado que tu é uma das minhas inspirações, tá? O Jerônimo também, mas o Jerônimo é meio inconstante, né? Então, tanto pela tua constância, né, e tudo isso. E também é interessante que muito daquilo que a gente conversou hoje, a gente pode ver na tua trajetória, é uma aplicação de muitas coisas que a gente conversou com o Jerônimo, né? Essa questão da humildade, a gente percebe que é um cara muito humilde, né? Um cara que sempre procura compartilhar, né? Que também isso é importante também, né? Não adianta o profissional de hoje em dia ele saber das coisas,
tá querendo compartilhar com ninguém, né? Então, acho que tu na tua vida profissional, né, mostrou aí uma bela trajetória. Claro que ainda tem muita coisa para acontecer, muita coisa legal, com certeza ainda tá por vir, mas só até aí já dá para ver muita coisa legal que acho que a tua trajetória é bem inspiradora, pelo menos para mim e com certeza para quem tá assistindo, tá, Diego? Então, Legal, te agradecer e, bom, então, vou passar para tuas últimas palavras, então, aí, quiser fazer um fechamento, né? Vou deixar o link do canal também, né? Mas, enfim. Beleza, é muito bom. Contigo. Beleza, é muito bom escutar isso assim de uma pessoa que foi uma inspiração para mim também. Tu foi uma inspiração para mim, tá, Vinícius? Porque, como eu falei logo lá no início, né? Se não fosse aquele curso lá que eu fiz, cara, que tu deu uma explanação sobre os sistemas Linux e sobre o gerenciamento de sistemas, talvez hoje eu não estivesse aqui. Porque foi ali, como eu te falei, que fez virar a chavezinha do Diego querer saber mais, sabe? Então é muito gratificante hoje estar aqui participando do teu podcast contigo, porque sabe quando tu fecha um ciclo, sabe? Uhum. O professor hoje se inspira no aluno e o aluno também se inspira no... Sabe? É um ciclo, sabe? Então, Sim. eu gostaria de deixar isso publicamente registrado, que foi uma época muito importante para mim, a época de descoberta sobre Linux e tudo mais, e saber que pessoas como tu também viram o meu potencial como aluno, me incentivaram, inclusive a tua frase, cara, assim, ó, o que tu tá fazendo aqui? Tu sabe mais do que eu. E eu pensei, Foi cara, mas sincera, ele... foi sincera. Não foi sincera. E eu pensando assim, cara, mas eu acho que ele não sabe que eu não sei tanto assim. Talvez eu seja curioso só. Acho que isso aí é o dever de casa, vou aprender mais em casa. Então, cara, assim, ó, muito obrigado, sabe, por acreditar em mim e por também me incentivar. Como consideração final, gostaria de deixar para o teu público e para o público em geral que está assistindo agora no momento se as pessoas tiverem interesse na área de tecnologia, hoje em dia, tu encontra muito conteúdo online. Hoje tem o canal Projeto Root, tem outros canais, o próprio Tchê Linux, que é o canal que agora está começando a crescer, né? Em função da pandemia, todas as talks foram migradas para o YouTube em função da pandemia. Eu acho que vale a pena o pessoal se inscrever e apoiar produtores de conteúdo regionais, né? É claro que tem aquela máxima, né? Se tu vê um conteúdo tecnológico em português, ele já está desatualizado, mas muitos profissionais hoje em dia, eles aprendem com a tecnologia exterior, né, importada de outros países, e traz isso para o conteúdo nacional. Então, apostem nos produtores de conteúdos do nosso país, né? Se pudesse inscrever nos canais, tanto no Projeto Root, quanto no canal do Vinícius, quanto no canal do Tchê Linux, quanto nos canais de tecnologias que vocês acompanham, muitas vezes não se inscrevem, se inscrevam, participem, né? Façam um network de canais, né? Eu conheço vários canais, eu participei de vários canais já como contribuinte, como produtor de conteúdo, como técnico, na parte técnica de produção, na parte técnica da técnica de fato, né, como instalar um servidor. Uma vez um produtor de conteúdo não sabia, eu fui lá e basicamente fiz o conteúdo para ele gravar em vídeo, né, e o meu nome não apareceu em nenhum momento, porque não era esse o intuito, era simplesmente auxiliar, era ajudar outro. Então, invistam esse tempinho que vocês às vezes têm de ficar em uma rede social ali não contribuindo com nada, né? Invistam em conteúdos, né? Auxiliem, ajudem a divulgar os materiais de tecnologia que vocês encontrem de produtos, de produtores nacionais. Então, fica aqui as minhas considerações finais e também aquele abraço virtual, né? Como o Jerônimo fala, né? Para todos que estão nos assistindo, né? E se vocês quiserem nos encontrar, eu estou nas redes sociais como Diego Costa Ruth, na maioria delas, ou Projeto Ruth também, pelo canal, né? Então é só vocês darem um search aí e buscar por Projeto Ruth ou Diego Costa Ruth.
Beleza, então, Diego, novamente muito obrigado. Né, tanto tu, o Pablo, o Jerônimo, são pessoas né, que contribuíram para esse projeto estar aqui, então para mim é uma grande satisfação estar conversando contigo, Diego. Né, além das nossas, né, vamos continuar crescendo juntos aí, se inspirando juntos, né, para a gente poder todo mundo crescer junto à região, né, e tá aí, fica aí o registro aí da bela trajetória do Diego, né, que dá para fazer muita coisa bacana, embora o Diego seja jovem e com certeza muita coisa boa tá vindo aí, com certeza, né? Mas é um dos talentos aí da nossa região. Vamos prestigiar com certeza. Eu vou deixar o link do Diego aqui nos comentários, tá? Então é isso, pessoal. Quem gostou, né? Deixa aí o famoso joinha, né? Se inscreva aí, que nem o Diego falou, que é importante, né? Não custa nada, é importante dar esse incentivo. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. É isso aí. Falou, até mais.